Olá, coadjuvantes! Eu sou a Tatiana. E eu sou a Ana Luísa. Primeiro, é preciso esclarecer que o tema é sensível. Independente do nosso posicionamento pessoal sobre a experimentação animal, estamos aqui unidos pelos animais. Esse programa é um projeto de extensão da Universidade de Brasília. Nossos pontos de vista não refletem o posicionamento da UNB. O nosso objetivo é apresentar perspectivas diversas para conhecer a experimentação animal. Assim, esperamos que você, ouvinte, tenha em mãos, ou melhor, disponível aos ouvidos, informações e olhares diversos para construir o seu próprio entendimento. Afinal, nosso bem é a justificativa para o uso de animais em pesquisa. Seremos apenas coadjuvantes da ciência? Hoje conversaremos com Otávio Pesgrave. Otávio é biólogo, doutor em vigilância sanitária, tecnologista sênior da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador do Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos. Otávio, obrigada por aceitar conversar com a gente. O Coadjuvantes da Ciência está na praia, em Fortaleza. E o Otávio agora, além de tudo isso, ele ocupa a cadeira 17 da Academia Brasileira de Ciências de Animal de Laboratório. É um imortal. Muito bom. Otávio, você pode contar pra gente qual foi seu ponto de partida na experimentação animal? Eu comecei fazendo um curso técnico na Fiocruz, em 81, e era um curso de biologia, técnico em biologia parasitária. E dentro desse curso a gente tinha noções de bioterismo, tal, não experimentação animal propriamente dito, mas a gente aprendeu a trabalhar com animal. Depois eu fui contratado no INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, onde eu comecei como técnico em histologia. E depois comecei a fazer, aí sim, entrei na experimentação animal direto, trabalhando com a parte de farmacologia e toxicologia. E foi aí, por volta de 1986, 87, que eu descobri a questão dos métodos alternativos e mesmo fazendo a parte de experimentação animal, comecei a me dedicar à questão de buscar métodos não animais, porque eu fazia usando animais. E o que são métodos alternativos? Bom, primeiro a gente começa dizendo que hoje em dia esse termo métodos alternativos é um termo histórico, né? É um termo que na verdade começou sendo chamado assim, mas cria muita polêmica, porque as pessoas começam achando que método alternativo é alternativo, ou seja, você pode usar ou não, mas é um termo consagrado. Mas hoje em dia o termo mais aplicável é NAM, N-A-M, que é, traduzindo New Approach Methodologies, né? A gente traduzindo, são novas metodologias de abordagem. E mais tarde, de repente, eu falo um pouquinho disso, mas de uma forma geral, para responder a tua pergunta, métodos alternativos são métodos onde a gente busca, em primeiro lugar, substituir o uso do animal, e quando não é possível substituir o uso do animal, que a gente reduza ao máximo o número de animais utilizados e tem o refinamento, que é manter o mais próximo possível o bem-estar do animal. Então, praticamente o princípio dos 3 R's. Exatamente o princípio dos 3 R's. E aí eu já vou pular aqui para uma pergunta, porque muito das críticas à Lei Arouca é que ela foca muito no refinamento e não na substituição total. E aí eu fico pensando assim, não seria primeiro o caso da gente pensar, como você falou, né? Eu tenho uma pergunta de pesquisa. Primeiro eu penso em substituir. Preciso realmente fazer com os animais. Depois eu tento reduzir e depois eu tento refinar. Mas o que a gente vê na prática, às vezes, muito focando no refinamento. Então eu queria perguntar para você, como que alguém que está planejando fazer uma pesquisa, responder uma pergunta de pesquisa, como que essa pessoa poderia primeiro pensar em substituir os animais? Como que ela tem que começar a pensar pela revisão de literatura? Quais os métodos que estão disponíveis? Vou começar primeiro fazendo uma observação em cima do que você colocou. Eu nunca tive essa visão de que a Lei Arouca versa mais pelo refinamento, alguma coisa assim. Talvez se isso for verdade, é porque a Lei Arouca é uma lei de regulamentação do uso de animal, né? Então, eu acho que quando isso foi feito, a gente tem que buscar um pouco da história disso, né? O projeto de lei, na verdade, ele levou 13 anos para se transformar na Lei 11.794. Então, era toda uma filosofia diferente, então talvez por isso não fixe tanto na questão de substituição. Pode ser isso, estou elucubrando.
Agora, a questão de como a pessoa pode começar uma pesquisa, eu acho que essa é uma ideia que eu tenho procurado divulgar muito nas palestras e nas aulas, que é o conceito justamente dessa nova metodologia de abordagem, que se baseia muito num documento da OECD que se chama IATA, que teria uma tradução aproximada de abordagens integradas de testes. E ela se baseia justamente nisso. Você começa fazendo uma pesquisa bibliográfica e você começa vendo os dados que existem na literatura relacionados aos dados humanos, aos dados em animais, aos dados em animais utilizando métodos da OECD, métodos não OECD, e você tem todo um caminho a seguir. Se a gente fosse traçar resumidamente essa linha, você começaria com os dados existentes na literatura, passaria para a parte em sílico, né, a parte computacional, depois o em químico, que seria a parte química, depois o in vitro e, por último, então, o in vivo. Então, se for necessário chegar a usar o animal, praticamente o dano ao animal é inexistente. É quase que para comprovar uma ausência de toxicidade, para comprovar alguma coisa. Mas cada uma dessas etapas tem um poder de decisão suficiente para que você decida se você segue ou não o teu experimento. Para quem vai começar uma pesquisa, acho que seguir esses passos da IATA, eu recomendaria, eu acho que é a melhor forma que a gente tem hoje em dia. Você poderia nos dar exemplos de métodos alternativos? Eu começaria até pela própria lista das resoluções normativas do Conselho. Vamos pensar primeiro em termos de substituição, tá? Que é o que a gente realmente procura em primeira instância. Hoje em dia, não tem mais a necessidade de você usar coelho para fazer irritação cutânea. Tá? Você já tem a epiderme humana reconstruída, que já é um método que já está validado, já é um método publicado pela OECD, reconhecido no Brasil pelo Conselho, e é um método que substitui por completo o uso do animal. A gente tem aqueles que são, por exemplo, uma substituição parcial, tá? Como é o caso, por exemplo, do BCOP, que é a opacidade e permeabilidade de córnea bovina. A gente usa o animal, mas por que ele é considerado alternativo? Porque você não aplica diretamente no animal, você usa a córnea bovina do animal que está sendo abatido para outra finalidade, e o olho é um órgão que vai ser jogado fora. Então a gente vai lá, coleta o olho e depois no laboratório a gente tira a córnea e faz. Agora, por que ele é um método parcial de substituição? Porque não só ele utiliza como fonte o olho animal, mas como ele também não consegue classificar os irritantes intermediários. Ele classifica o não irritante e o severo irritante. Então, quando você não consegue classificar, você testa em outro método alternativo. E você vai testando. Se você não conseguir classificar, você acaba usando o animal. O próprio protocolo fala isso. Mas, por outro lado, já existe a córnea humana reconstruída, similar à pele, que já elimina a questão do BCOP, por exemplo, e já também elimina o uso do coelho para irritação ocular. Um outro exemplo de redução são os testes de toxicidade aguda, que hoje existem 3 métodos que substituem o método clássico chamado DL50, que era a dose letal 50%, onde a gente usava 90, 100, 120, 150 animais para ter um índice de toxicidade. E hoje em dia, com esses 3 métodos da OECD, a gente ainda continua usando animal, mas a gente usa 5, 6, 10 animais no máximo. Então, esse é um exemplo de redução. Esses exemplos que você falou são usados em testes de toxicidade. Em outros tipos de pesquisa, por exemplo, pesquisa básica, de sistema imunológico, desenvolvimento de vacinas. E aí, como é que fica? Excelente pergunta, porque normalmente as pessoas acham que o método alternativo ele tem somente uma função regulatória, né, para registrar o produto na Anvisa. E as pessoas esquecem que você pode usar isso na pesquisa básica também. Claro, isso que eu falei da epiderme humana reconstruída,
você pode usar na pesquisa no desenvolvimento de uma formulação, por exemplo, ou de um medicamento de uso tópico, de um cosmético, você pode usar isso na pesquisa básica. E tem outros exemplos também de redução que pode-se usar em pesquisa básica, que é o uso de cintilografia, por exemplo. Você pode, por exemplo, marcar um determinado fármaco e ver a cinética, né, a movimentação desse fármaco dentro do animal, onde ao invés de você utilizar vários grupos de animais, onde você vai coletando material ou até submetendo a eutanásia os animais em diversos pontos, você usa um único grupo e acompanha isso por cintilografia. Então você marca a tua substância, o teu verme, o teu parasita, seja lá o que for, e você acompanha isso num único grupo. É uma redução também, é uma aplicação bastante interessante em pesquisa básica. Esses métodos alternativos, eles precisam ser validados, né? Passam por um processo de validação. O que exatamente é esse processo e por que ele é tão longo? Pois é, a primeira coisa que eu gosto de explicar, que é uma curiosidade que as pessoas, quando eu explico sobre validação, as pessoas sempre falam, então tudo que a gente usa hoje em dia é validado? Não. Esses métodos, embora hoje em dia não sejam mais usados, né, da irritação ocular e da irritação cutânea em coelho, eles não foram validados, eles foram validados ao longo da história. Mas desde 2005 existe um documento da OECD, no nosso meio a gente conhece como Guia 34 da OECD, que é o guia que descreve todo um processo de validação. Assim, de uma forma muito resumida, e vocês vão ver que mesmo resumido vai estar explicado por que ele demora tanto. Você começa fazendo uma pré-validação, são 4 ou 5 laboratórios no máximo e usando 5 ou 6 substâncias. E aí, estando tudo ok nessa fase de pré-validação, você passa para a fase de validação propriamente dita. E nessa fase de validação, você aumenta o número de substâncias e você pode ou não aumentar o número de laboratórios. E o que consiste essa validação? Consiste em você fazer um estudo colaborativo com vários laboratórios e você tem que avaliar a variação da resposta que cada laboratório encontra e depois entre cada um desses laboratórios. Você pode fazer isso uma única vez ou você pode repetir isso ao longo de um tempo para você ver se essa variação permanece ao longo do tempo. Então, hoje em dia, um processo de validação dura em torno de 5 anos, pelo menos, tá? E é um custo bastante alto. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, porque muitos dos modelos animais, a gente não tem uma confiabilidade. Essa é uma das críticas também, né? E existe hoje na ciência uma conversa, né, sobre essa crise da reprodutibilidade, né, que é justamente isso, você não conseguir ter os mesmos resultados em laboratórios por pesquisadores diferentes. Né? Crise da translação, que é na hora de você mudar passar esses dados de animais para humanos, né, os dados, às vezes, os resultados são diferentes. Então, por que essa exigência tão alta com os métodos alternativos, mas com os testes com animais acaba, assim, de alguma forma, passa? A exigência, às vezes, não é tão alta assim, né? Eu vou tentar responder a tua pergunta em várias etapas, tá? Bom, primeiro que esse processo de validação serve tanto para o método alternativo como para o método animal. Tá? Então, o processo é o mesmo. O segundo ponto que você tocou, que é extremamente importante, é uma das coisas que também tenho procurado conversar com as pessoas, é que justamente essa crítica em relação à resposta do animal em relação ao homem, que realmente existe, né? No entanto, a gente valida o método alternativo tendo o animal como um padrão ouro. Então, isso é uma coisa meio nonsense, né? A gente saber que o animal não é o modelo ideal e a gente usar ele como padrão ouro para validar um método alternativo. Então, eu acho que nesse ponto, a questão dessa busca na literatura, eu acho que é importante a gente se basear sempre que possível na resposta humana para usar como padrão ouro para aquele método que a gente está validando. E a outra parte de responder a tua pergunta é que realmente essa questão de modelos animais é uma coisa complicada. Isso a gente já descobriu desde a talidomida, né? E foi a partir daí que passou-se a exigir que toda substância nova deveria ser testada em pelo menos 2 espécies de roedores e uma de não roedor,
justamente para eliminar esse problema do tipo de resposta do modelo. E hoje em dia existe uma coisa chamada AOP, que é Adverse Outcome Pathway, que numa livre tradução seria o caminho da resposta adversa. E o que é isso? Antigamente a gente se preocupava muito em dar uma substância para o animal e ver o que acontecia. As AOPs, na verdade, elas se preocupam com a mecânica, com a mecanística. O que na verdade, leva àquele efeito. Então, muitos dos métodos alternativos hoje, e isso é muito marcante em termos de estudos de alergia, eles se baseiam justamente nessa mecanística. Então, a gente tem métodos alternativos que usam células, né, células dendríticas, células queratinócitos, ligação proteica, e o conjunto disso vai dizer se aquela substância causa ou não alergia. Então, hoje em dia, essa questão mecanística está sendo muito importante. E isso é importante até se a gente precisar usar um modelo animal, que é a gente poder usar um modelo em que a resposta do animal seja próxima à resposta do homem. E aí, para isso, a gente tem que conhecer muito a fisiologia, tem que conhecer muito a mecânica, o modo de ação daquela droga naquele organismo. Então, tem muitas vezes, pode parecer meio estranho, né, quando a gente fala que o rato responde diferente do homem, e entretanto daqui a pouco surge um método usando uma larva de uma borboleta, né, ou de uma mariposa, na verdade, né, a galéria. E aí as pessoas chegam, poxa, mas se o rato não parece com o homem, como é que a larva da mariposa vai parecer, né? Já que são taxonomicamente mais distantes. É justamente baseado no mecanismo. Então, o conhecimento desse mecanismo leva a gente a utilizar um modelo mais apropriado e, mais do que isso, a gente buscar e ter métodos não animais que se baseiam nesse mecanismo. Você é o coordenador desse Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos. Qual que é o trabalho de vocês? Assim, como vocês atuam? A principal função do centro, né, a razão do centro existir é justamente fazer uma validação de métodos alternativos. O desenvolvimento e a validação. Mas o desenvolvimento pode ser feito por qualquer laboratório, na verdade. O centro apenas organizaria o processo de validação. A gente tentou fazer uma validação uma vez, mas aí por uma série de problemas a gente não seguiu essa validação e a gente já recebeu uma demanda, aliás, nós recebemos 4 demandas de empresas para fazer uma validação e a gente instruiu como que eles devem montar o processo, como é que eles devem fazer, montar o dossiê para apresentar ao BRAC. Então essa é a principal função. Como a gente ainda não fez uma validação propriamente dita aqui no Brasil, até agora a gente seguiu por esse caminho que é sugerir ao Conceia oficializar os métodos que já estão validados lá fora. E aí certamente surge a pergunta na cabeça de todo mundo que está ouvindo. Se já está validado lá fora, por que a gente precisa publicar aqui dizendo? E é porque a gente tem uma lei que diz que tudo que a gente for oficializar tem que ser publicado no Diário Oficial com a origem e o nome. Então, vocês podem notar que as resoluções normativas do Conceia saem com OECD, TG, né, que é o guia-teste, e o número do guia-teste, e o nome do método. Que é justamente para dizer qual é o método que está sendo oficializado e qual é a origem, que é o guia de teste número tal da OECD. Então, por enquanto, os métodos que foram oficializados seguiram esse caminho. Além da questão que você falou, precisar de 5 anos, por exemplo, para validar um método, há outras barreiras para a implementação de métodos alternativos? Sim, financeira, fomento. Tá? Eu acho que esse é o principal problema. Aliás, não só para método alternativo, como para qualquer tipo de pesquisa no Brasil, né? Hoje em dia, quando a gente vai estudar ou desenvolver um método alternativo, em 2012 foi feita a primeira chamada pelo CNPq, pelo MCTI, uma chamada específica
de métodos alternativos, um edital específico para métodos alternativos. E o último foi em 2016. Tá? Se não estiver errado nas datas, foi isso. O primeiro foi em 2012, o último foi em 2016. Não sei quantos editais foram lançados nesse meio tempo, mas de qualquer forma foi durante esse período ou próximo desse período. E depois disso não se teve mais fomento à pesquisa de métodos alternativos. Hoje em dia, para a gente implantar um método alternativo, desenvolver, a gente vai entrar nos editais universais do CNPq, da FAPERJ, FAPESP, FAPEMIG, todas as FAPs, e a gente vai disputar com o desenvolvimento de vacina, com doenças negligenciadas e tudo mais. E a gente corre o risco de não ser encarado como sendo importante esse tipo de pesquisa e a gente não acabar não tendo o fomento para desenvolver um novo método, alguma coisa assim. Então, acho que a principal barreira que hoje a gente tem, com certeza, é financeira. Eu acho que a participação que o Brasil tem tido nos congressos, né, de uma forma geral, principalmente os congressos mundiais, os congressos de métodos alternativos. Agora a gente está promovendo o Congresso Brasileiro de Métodos Alternativos, a gente já vai ter o Mundial no Brasil em 2025. Então isso mostra, pelo menos em termos de condições, de bons pesquisadores, bons trabalhos, isso mostra a força do Brasil nisso. Mas a barreira de financiamento é ainda talvez a maior barreira que a gente tenha para o desenvolvimento de métodos alternativos. E no dia a dia da bancada, o conhecimento dos pesquisadores, você vê que tem um maior interesse por essa área? Porque eu fico pensando muito nessa barreira de mudar, né? De fazer algo diferente do que é sendo feito, né? É uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu faço isso há 20 anos. Aí para colocar um rolinho de papel higiênico é uma dificuldade. Eu fico imaginando falar, olha, tem um método alternativo aqui que você talvez não precise usar animais. Você acha que isso seria uma barreira também? Eu acho que hoje em dia esse tipo de barreira é muito menor do que existia há 20 anos atrás. Sim, eu acho que está tendo uma divulgação maior, né, desses métodos. Inclusive em 2016, mais ou menos, eu e a minha equipe, a gente publicou um artigo na Atlas em que a gente mostra um número crescente de apresentação de resumos nos congressos mundiais de alternativa e um número crescente de instituições autoras desses resumos. Então, eu acho que isso mostra que tem mais gente estudando métodos alternativos no Brasil. Agora, a gente sempre vai ter aquele pesquisador, aquele professor que diz que sempre trabalhou daquela forma e que não tem por que mudar. As pessoas têm medo de mudança, né? Você mudar de uma hora para outra, e principalmente quando você não tem conhecimento apropriado sobre aquele assunto, te dá medo de mudar. Essa barreira ainda existe. Eu acho que hoje em dia você substituir o animal na educação é muito mais fácil do que na pesquisa. A gente tem softwares, a gente tem modelos, né, manequins, a gente tem vídeos, a gente tem uma série de recursos não animais que você consegue ensinar qualquer coisa na sala de aula sem que exista a necessidade de botar o animal ali dentro. Mas mesmo assim, algumas pessoas ainda duvidam da capacidade ou da possibilidade das pessoas aprenderem diante disso. Mas eu acho que essa barreira hoje é muito menor. A gente teve uma proibição recente de teste de cosméticos aqui no Brasil, né? O que isso significa para a experimentação animal? Foram todos os testes em cosméticos que foram abolidos? O que você pode explicar para a gente? A resolução coloca a proibição do uso de cosméticos. Particularmente, eu acho que qualquer proibição nesse sentido é sempre um primeiro passo. E você não choca tanto as pessoas. Agora, particularmente, eu acho que você proibir alguma coisa só para cosméticos não faz muito sentido, tá? Porque, por exemplo, vamos pensar na irritação cutânea, tá? Que a pele reconstruída substitui o uso do animal. Ela serve para cosmético, ela serve para produtos de limpeza, para medicamento de uso tópico, entende? Para agrotóxicos. Então, qualquer coisa que seja necessária você testar uma irritação cutânea, esse novo método
que não é nem tão novo assim, né? Mas esse método da epiderme humana reconstruída funciona. Então, óbvio que a proibição do cosmético é um primeiro passo, mas pelo menos eu sempre coloco isso, que a proibição deveria ser por desfecho e não por produto, tá? Ou seja, se você tem um método que substitui o animal para irritação cutânea, tudo que precisar ou irritação cutânea, você usa aquele método. Não só um determinado produto, uma determinada categoria. Na verdade, essa é a minha forma de pensar, tá? É um pensamento meu particular. Mas essa proibição é geral para todos os casos, embora aí vai depender muito dos órgãos regulamentadores, porque talvez existam, no caso de se tratar de uma substância nova, por exemplo, em que você não tenha um método alternativo, obrigatoriamente você vai ter que fazer um teste animal. E aí eu não sei até que ponto isso choca ou não com essa proibição. Vamos ver na prática isso. Gostei muito dessa sua ideia de proibir por desfecho e não produto. Tem dois bioeticistas, o Tom Bishop e o David DeGrasse, e eles propõem um limite máximo de danos, que é, se você não pode garantir o bem-estar do animal numa pesquisa, você não faz. A não ser assim, tá tendo uma pandemia mundial, mas em outros casos, se você não tem como garantir o bem-estar do animal, não faz. É até um princípio bem simples. Eu não sei como isso funcionaria na prática, mas ele é bem simples. Gostei dessa sua ideia de proibição por desfecho. Se existe um método alternativo, você, pela lei, você não pode usar o teste em animais. Aí, nesse caso, o método alternativo, para ele ser obrigatório, ele tem que estar validado pelo CONSEA, tem que sair na resolução normativa do CONSEA, ou mesmo o método não estando validado no CONSEA, a gente já entenderia que ele teria que ser obrigatório. Exatamente. Eu cito muito nas minhas aulas e palestras a Lei 9.605, de 98, que é conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. Existe uma polêmica, existe uma forma de pensar que acha que essa lei de crimes ambientais é aplicada somente para crimes ambientais e não para outra coisa, tá? Que é um pensamento que particularmente eu não compactuo, eu discordo, porque inclusive a modificação dessa lei 9.605 inclui não só os animais silvestres, como também os domésticos, tá? Então acho que está incluindo para todo mundo. Mas enfim, voltando à lei 9.605, o artigo 32, é o artigo que fala das punições e da crueldade aos animais. E tem um parágrafo desse artigo que diz que incorre nas mesmas penalidades quem realizar experimento doloroso quando houver um método alternativo. Então, isso é claro. Tá? Isso não está dito muito diretamente, pelo menos que eu me lembre, na 11794, não está claramente como está na 9.605, mas na 11794 também tem essa parte que recomenda que você utilize outros métodos, não sei o que lá. Mas a 9.605 é muito clara em relação a isso. Agora, quando eu me referi à questão das substâncias novas, eu estava me referindo que quando você tem uma substância nova, você tem determinadas exigências, tipo dizer se tem toxicidade reprodutiva, se não tem, alguma coisa assim, e você não tem método alternativo para toxicidade reprodutiva, para ver a parte de teratogênese, malformação, etc. Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer um método que ainda é animal, porque você tem a ausência de um método de substituição. Entendeu? Foi nesse sentido que eu coloquei. Tem uma pergunta que a gente está fazendo para todos os entrevistados. Para você, o que o animal de laboratório representa? Pensando assim, analisando friamente sobre um ponto de vista científico, nós também somos animais de experimentação. Todo o desenvolvimento de um medicamento, seja lá o que for, você tem uma fase pré-clínica, que em alguns casos vocês vão ouvir alguém chamando de não clínica, e tem a fase clínica, onde a gente utiliza o ser humano para isso. E depois dessa fase clínica tem a parte de vigilância. Eu acho, hoje em dia, dentro da minha área de trabalho, que é buscar métodos não animais, óbvio que o que eu quero é que não utilize mais animais. Essa é a minha função hoje em dia. Agora, a gente não pode deixar de pensar que existem determinados casos em que os animais são necessários serem utilizados
até mesmo como sendo um estudo clínico para o próprio animal. Entende? Então, por exemplo, não tem como a gente prescindir de usar um animal para a gente testar a palatabilidade de ração. Você não tem como dar ração para uma célula e nem botar um gato para testar a ração do cachorro e vice-versa. Então, você está desenvolvendo uma nova ração para o animal, você vai ter que dar as fórmulas diferentes para os animais testarem, comerem, para você ver até que ponto ele prefere aquela fórmula A, B ou C. Então, isso torna muito difícil a gente deixar de usar o animal. Então, em determinados momentos, em determinadas situações, ainda vai ser necessário usar o animal durante algum tempo. Óbvio, o que a gente tenta fazer é reduzir ao máximo esse tempo. E o importante é que quando a gente precisa utilizar o animal, que ele seja utilizado com respeito, com ética, que as pessoas tenham a consciência da senciência desses animais. E muito mais importante também é que o pesquisador saiba a fisiologia desse animal que ele está trabalhando. Eu sempre dou um exemplo, não sei para quem trabalha, por exemplo, com cobaia, né, porquinho da Índia, que é um bicho que quando você entra na sala, você não fez nada. Se você entrou na sala, ele grita. E aí, quer dizer, grito significa dor? Não. Entende? Ele pode estar gritando por alegria, por exemplo, se for a hora de você passar ração para ele vai gritar de alegria porque está chegando a ração. Então, é muito importante que o pesquisador, quando ele precisar trabalhar com o animal, além dessa postura de respeito, de noção da ciência e tal, ele saiba a fisiologia do animal, que é para ele poder entender através das expressões do animal, e quando eu me refiro à expressão, não estou falando só expressão facial, mas expressão comportamental, né? Se aquele animal está em desconforto ou não está em desconforto. Eu acho que isso que é a questão mais importante. Eu costumo brincar muito assim, quem é superior, né? A planária, se você corta a planária ao meio, ela se transforma em 2 planárias. Se eu perco meu braço, eu fico sem o braço. Então, quem é superior nessa história toda? Então, eu costumo brincar muito em relação a isso, porque é uma coisa que eu vejo. Bom, eu como biólogo, né, eu tenho a preocupação com a vida, propriamente dita. Então, eu não vejo nenhuma diferença entre uma formiga e um elefante. Em termos de vida, isso não existe. Então, por que a gente não pode usar 5 ratos num experimento, mas pode usar 5.000 abelhas num experimento? Então, qual é o tipo de ética que a gente está levantando? Qual é o tipo de ética que a gente está pregando? É uma ética simplesmente porque o cachorro é bonitinho, a gente tem casa, porque o rato, de repente, é mamífero igual a gente e tal, e a abelha, dane-se, porque a abelha tem ferrão, ferrou a gente, sabe? E recentemente, coisa de 1 ano atrás mais ou menos, saiu na Nature uma reportagem sobre a possibilidade de abelhas sentirem dor. A União Europeia, quando fez a revisão da diretiva que regulamenta o uso de animais, em 2010, 63 de 2010, incluiu polvo e lula como sendo animais protegidos, que são invertebrados. Então, essa questão de se utilizar um organismo inferior, eu coloco sempre entre aspas, é complicado. Eu acho que isso é uma questão de tempo, quando a gente pensa na questão de vida como um todo. Então, acho que tem um pouco disso que a gente tem que pensar também, quando a gente para pensar em termos de experimentação. De certa forma, também, a forma do humano pensar em algo que é útil ou não útil é no quanto ele vai ajudar para a humanidade. Essa questão que você colocou do que é útil e não útil é até uma questão cultural. De repente, a geladeira para a gente é muito útil, para o esquimó é completamente inútil, né? Então a gente tem que levar essas coisas em consideração também. A gente tem sempre que pensar e analisar sempre caso a caso. A questão principal é a gente focar na questão da vida, na questão da ciência e o quanto que aquilo vai ser
bom ou não, quer seja para a gente ou quer seja para o animal. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem sempre que zelar. Essa visão hierárquica que a gente coloca, né? Superiores ou inferiores, é a gente que coloca, né? Os animais às vezes são muito... exatamente. Meu gato tem uma concentração muito melhor que a minha. Quem é, então, assim... Otávio, a gente tem feito uma outra pergunta para todo mundo também, que é o que o convidado pensa sobre o futuro da experimentação animal. Em geral, as respostas são métodos alternativos, etc. e tal. E para você, a gente vai fazer essa pergunta um pouquinho diferente, que é uma pergunta que a Vanessa fez no segundo episódio lá atrás, em que ela pergunta assim, o que está sendo feito hoje para que a gente chegue nesse futuro? Eu vou começar respondendo a pergunta que você não fez. A pergunta que eu não fiz, então tá. E depois a pergunta que você fez. É aquilo que eu falei anteriormente. Vão ter situações em que a gente não vai ter como abrir mão do animal. Até é o caso da palatabilidade da ração, é o caso, de repente, de uma determinada preferência que vai ser usada em prol do próprio animal. Então a gente não tem como abrir mão disso. Ou talvez não tenha como abrir mão. A gente nunca pode usar nunca, sempre, essas coisas assim. Agora, o que está sendo feito hoje para que a gente chegue no momento em que a gente não utilize animal, ou pelo menos utilize só nesses casos? Eu acho que toda a evolução da tecnologia, eu acho que ela está contribuindo para isso. Eu costumo dizer que a questão dos métodos alternativos tem vários pilares, mas 2 são essenciais. É o componente ético, que é o respeito que a gente tem que ter para o animal, e o componente tecnológico. Se a gente parar para pensar, há 30 anos atrás, a gente não tinha a resolução que a gente tem nos equipamentos. Há 30 anos atrás, talvez fosse impossível a gente achar que pudesse dosar um mediador inflamatório num tubo de ensaio. E hoje em dia a gente consegue isso graças ao avanço tecnológico. Então, eu acho que hoje em dia, o aumento das pesquisas de métodos alternativos, a questão da mecanística, da ação das substâncias e o desenvolvimento de equipamentos, eu acho que isso está contribuindo para que a gente tenha métodos não animais mais eficazes e mais próximos da resposta humana. Eu acho que um grande exemplo disso é uma ferramenta que eu aposto as minhas fichas, é o Human on a Chip, o Organ on a Chip, tá? Onde que é uma lâmina com orifícios e canais de microfluídica que ligam esses poços, onde você tem ali tecidos e organoides. Ali você pode estudar cinética, você pode estudar se passa primeiro pelo fígado, se tem metabolização, se não tem metabolização. Você pode usar isso em medicina individual, ou seja, você pode pegar uma célula de uma pessoa, diferenciar essa célula e você vai ter naquele chip aquela pessoa no chip. E você vai ter um tratamento terapêutico mais eficaz para aquela pessoa. Então, eu acho que esse desenvolvimento que está acontecendo hoje, eu acho que é o que está contribuindo e o que vai contribuir para métodos mais precisos e métodos cada vez com menos utilização de animais. Excelente. Agora a gente precisa que as agências de fomento ajudem, né, nesse desenvolvimento e financiem. Com certeza. Financiem não só a pesquisa com animais, mas as pesquisas que não usam animais, né? Principalmente. Para a gente chegar nesse futuro. Otávio, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que a gente te tirou aqui do Congresso. Teve uma caça ao Otávio aqui no Congresso. Vamos te liberar para você voltar. E agradecemos muito a sua participação. Ficamos muito felizes. Eu que agradeço e fico muito feliz de poder contribuir, poder passar um pouco desse pensamento para as pessoas. Obrigado. Obrigada. A gente termina se despedindo dos coadjuvantes, que são os nossos ouvintes. Então, até mais, coadjuvantes. Obrigada, Otávio, e até mais, coadjuvantes. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Se você está curtindo o nosso podcast, gostaríamos de convidá-lo a seguir e curtir nas plataformas digitais. O nosso Instagram é @coadjuvantesdaciência. E caso queiram entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para coadjuvantesdaciência@gmail.com. O Coadjuvantes da Ciência é uma produção de extensão da Universidade de Brasília, parceria entre o Instituto de Psicologia, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária,
Faculdade de Medicina e com o apoio do Núcleo de Evidências em Saúde. Equipe de pesquisa, Camila Quixabeira e Lorival Calisto. Roteiro, Ana Luísa Sarquis, Karina Krever, Mariana Damasio e Lira Irano. Apresentação, Tatiana Paiva e Ana Luísa. Edição, Bianca Oliveira, Lucas Nunes e Felipe Queiroz. Redes sociais, Joyce Moraes e Tatiana. Agradecemos ao Decanato de Extensão da UNB pelo apoio institucional. Até a próxima, coadjuvantes!